Junta-se a nós nesta edição das 12, Bruno Faria Lopes, subdiretor do Económico. Bruno, bem-vindo à edição das 12. Voltamos a falar do desemprego, desta vez não na comparação mensal, mas vemos o desemprego no semestre, 11,9%. A coligação fala em dia histórico. Bem, naturalmente, enfim, é deplorável, nós já aqui falámos disso, é deplorável, mas por outro lado seria expectável que em campanha eleitoral ou em pré-campanha os números do emprego fossem terreno fértil de batalha política, e é o que está neste momento a suceder. As duas interpretações sobre o que se passa no mercado de trabalho que ontem nós vimos, portanto, quer a do Partido Socialista, quer a do Governo e dos partidos da coligação, parecem-me as duas bastante parciais e bastante abusivas, e provavelmente, como sempre nestas coisas, a verdade estará numa leitura conjunta, se nós juntarmos estas duas coisas. Ou seja, o que nós podemos dizer com alguma segurança é isto: o mercado de trabalho, desde o pico da crise no primeiro trimestre de 2013, em que a taxa de desemprego era 17,5%, e nessa altura, é preciso não ter memória curta, nessa fase, ninguém sabia onde é que o desemprego ia parar. Portanto, a sensação era de subida em flecha e de completo descontrole. Portanto, desde esse mesmo trimestre, o que nós vemos é uma descida continuada e sustentada, que neste momento leva a taxa de desemprego para 11,9%. E isto, em si mesmo, não pode deixar de ser uma boa notícia, e, portanto, eu acho estranho e acho que é má política por parte dos partidos da oposição desvalorizarem em absoluto isto. Ou seja, eu percebo que introduzem depois fatores dos quais nós já vamos falar, mas é inegável que isto corresponde a uma recuperação do mercado de trabalho, que de resto é coerente com uma retoma moderada da nossa economia, e que é mais coerente ainda se nós pensarmos que essa retoma moderada está a ser feita muito por via do consumo interno, muito por via da exportação de serviços como o turismo, por exemplo, ou seja, que o consumo interno alimenta negócios virados para a nossa economia interna, o turismo alimenta serviços, e tudo isto são setores de emprego intensivo e, portanto, com muita mão de obra. E, portanto, tudo isto faz sentido, não é? E, portanto, e tudo isto corresponde, em geral, a uma notícia positiva. Portanto, este é o primeiro dado. O segundo dado é há uma série de fatores mais qualitativos ou quantitativos que permitem aqui perceber, que permitem aqui ver que, mesmo com esta recuperação, as coisas continuam muitíssimo difíceis. Não só 12% ou 11,9% é ainda uma taxa bastante alta, como depois temos uma série de outros indicadores, como o subemprego, como várias alterações na chamada população ativa, como a imigração, que permitem aqui ter uma noção mais completa do grau de utilização da capacidade de trabalho em Portugal. E se nós alargarmos o âmbito, portanto, se deixarmos de ver só o pico da crise e se alargarmos até ao pré-troika, não é? Conseguimos perceber que, por exemplo, desde antes do programa, portanto, nestes últimos 4 anos, o mercado de trabalho português encolheu muito. E, portanto, há muito menos gente empregada, cerca de 220 mil pessoas face há exatamente 4 anos. E isto, ou seja, e se não há mais gente oficialmente desempregada, é porque há realmente muita gente que saiu da situação de emprego e que foi para outras rúbricas, quer para, portanto, imigração, quer para o cada vez maior contingente de inativos, etc. Isto não muda a tendência desde o primeiro trimestre. Se nós somarmos estes fatores todos em cima do gráfico, vamos ver que a tendência é praticamente a mesma, mesmo se somarmos os estágios profissionais. A tendência pode ficar um pouco mais suave, mas é a mesma. Portanto, isto não muda o facto do mercado de trabalho estar a melhorar, mas isto introduz um segundo nível de análise que nos permite descontar, por outro lado, o que o Governo e os partidos da maioria dizem, fazendo comparações entre 2015 e entre 2011, que eu acho que são pouco inteligentes do ponto de vista político, porque jogam contra o Governo, e, portanto, é natural, ou seja, e basta ver isto, ou seja, é natural que depois de um resgate financeiro que levou a uma contração recorde da economia portuguesa, nunca vista em democracia,
da qual a economia ainda não recuperou, está ainda longe de ter recuperado, é natural que o mercado de trabalho esteja pior. Portanto, não vale a pena fazer comparações quando, entre 2015 e 2011, entre taxas absolutas e números de desempregados, quando nós sabemos que esses valores estão inquinados por outros valores e quando nós sabemos que a situação no mercado de trabalho está pior. E portanto, em resumo é isto, não é? Cada um torce cada um torce as estatísticas e a sua análise para onde mais convém. E, portanto, ou seja, se nós nos aliarmos desta guerra, o que nós podemos dizer é isto. Há uma recuperação, boa notícia ótima, há uma série de indicadores qualitativos e quantitativos que nos permitem perceber que essa recuperação não mostra por inteiro o que se está a passar no mercado de trabalho. Ela é real, mas não mostra. Ou seja, há muitas dificuldades, há muita gente inativa, houve muita gente que saiu do país. Eu acho que há muita gente que saiu do país que estava empregada já antes, por exemplo, mas também houve muita gente que saiu do país que, de facto, perdeu o emprego, não é? Não há números sobre isto, não é? É difícil ter. Eu também acho que é bom que as pessoas saiam, por exemplo, os jovens qualificados saiam durante uns anos em vez de ficarem aqui parados, não é? No pressuposto, talvez um pouquinho inocente, de que voltam e que façam coisas boas, etc. Mas também houve muita gente que saiu que não queria sair, que foi forçada a sair, que deixou aqui as famílias. Portanto, enfim, tudo isto é uma realidade muito complexa. E, portanto, há uma melhoria sólida, que tem muitas matizes que permitem aqui temperar um certo otimismo, mas depois, quando olhamos para o conjunto destes últimos 4 anos, que o Partido Socialista olha para avaliar o legado do nosso governo como um todo, mas que eu acho que, enfim, do nosso ponto de vista económico, visto que o desemprego não é uma variável que o governo controle, é que isto também é uma coisa importante de dizer, não é? Não é uma variável que o governo controle de forma direta e, portanto, é mais interessante perceber qual é que é o impacto do programa da Troika e destes anos de crise. E, portanto, nesse sentido, é natural que as coisas estejam ainda bastante mal. Bruno, apesar de haver uma melhoria e apesar de ser natural que o mercado de trabalho esteja em piores condições, que análise é que podemos fazer deste mercado de trabalho? Isto é, estamos numa situação que é reversível ou caminhamos tendencialmente para piorar cada vez mais as condições do mercado de trabalho? Bom, eu acho que se há uma boa notícia nestes números é que estes números permitem aqui, eu diria, algum otimismo suave sobre uma melhoria do mercado de trabalho, que é o que está neste momento a passar. É certo que ainda há muita gente que saiu e que não voltou, é certo que ainda há muitos inativos, etc. Enfim, eu ponho sempre estas nuances em terreno minado politicamente como este, mas estes números mostram que há uma recuperação. Agora, a questão aqui está em saber sobre o grau de continuidade disto, não é? E, enfim, nós por um lado podemos estar moderadamente otimistas porque se projeta aqui uma recuperação moderada também da zona euro e da nossa economia e, portanto, é natural, creio eu, que estes números continuem numa tendência de descida. Por outro lado, há os riscos habituais, não é? Nós temos uma economia ainda muitíssimo frágil, saiu do resgate muito frágil a choques externos, sempre fomos muito frágeis como a pequena economia aberta, mas no fundo continuamos. Há ainda incerteza europeia, enfim, há uma série de fatores que são os fatores de risco de sempre para uma economia pequena e aberta como a nossa, muitíssimo dependente do contexto, não só do contexto europeu, como neste momento da política europeia, não é? Portanto, enfim, há aqui um copo cheio, um copo meio vazio. Eu diria que o cenário perspectiva-se como melhor, mas há riscos, não é? Mas não falando de números, falando da qualidade do mercado de trabalho, ou seja, das situações que muitas vezes estão escondidas, como dizias há pouco, do desemprego, dos estágios, do subemprego. Isso também pode preocupar, de certa forma, os portugueses, porque indica-nos que caminho é que estamos a seguir para este mercado de trabalho, apesar dos números indicarem que há mais ou que há menos desempregados. Sim. Que qualidade de emprego é que temos hoje em dia? A recuperação tem sido feita, ou seja, se nós olharmos em termos homólogos, tem sido feita mais à base de contratos sem prazo, o que é um sinal, enfim, diria, positivo. Se nós olharmos para a evolução em cadeia, é feita sobretudo, neste último, por exemplo, com contratos a prazo, enfim. Mas eu diria que, ou seja, é verdade que a melhoria não significa que estes empregos, a maior parte deles, sejam ótimos ou sejam excelentes, ou sejam... Eu acho que se nota, enfim, há um elevado nível há um grande nível de... Enfim, refazendo, há um mercado dual que ainda tem muita força,
entre contratos a prazo e entre contratos sem termo, e isso verifica-se, e é natural em todas as retomas em geral, começam por ser feitas muito à base de contratos a prazo. E portanto esse problema, mesmo que nesta em termos homólogos os contratos sem termo sejam mais fortes, há ainda um peso muito forte também de contratos a prazo e portanto nesse sentido sim, é negativo, mas é importante ver e valorizar o facto de a retoma estar a ser feita em termos homólogos com contratos sem termo, porque isso diz da solidez destes números. Por outro lado, há uma série de dados interessantes, por exemplo, de aumento de emprego de licenciados. Se os licenciados estão a fazer aquilo que esperavam, se estão em empregos de alto valor acrescentado ou não, é mais difícil de aferir, mas esses números existem. Por outro lado, há dados interessantes, por exemplo, sobre a diferença entre homens e mulheres. As taxas de participação no mercado, eu creio que são mais ou menos semelhantes, mas tem-se fechado muito o fosso entre o número de homens empregados e o número de mulheres empregados. Baixou pela primeira vez abaixo de 100 mil. Portanto, nós no início do programa, por exemplo, a diferença que eu estava em mais de 300 mil, portanto havia mais de 300 mil homens empregados do que mulheres. Neste momento temos 92 mil o fosso. Portanto, caminha-se para uma certa paridade em números absolutos. Enfim, isto são pequenos aspectos. Creio eu que este das mulheres é quase uma curiosidade, que eu acho que, enfim, mas os outros sobre o que dizem, eu acho que nós continuamos a ver uma subutilização grande de recursos humanos em Portugal. E mais do que isso, e isto já entrando aqui numa esfera mais qualitativa, nós, numa situação tão má, nós focamos muito em tem emprego, não tem, não é? E depois vamos ver é a prazo, não é a prazo, etc, etc. Mas eu alargaria ainda o âmbito para o conceito de felicidade no trabalho. Há imensa gente que faz coisas que odeia, não é? Quer dizer, isto pode parecer mais ridículo dizer, mas não é. Ou seja, eu acho que há muita gente que está confrontada com situações que pessoalmente devem ser bastante frustrantes de fazer trabalhos para os quais não tinha preparado a sua vida, não é? Não eram as suas expectativas. E tudo isto conta, quer dizer, tudo isto é a vida das pessoas, não é? Por isso, enfim, é sempre difícil falar, não é? Mas em geral nós estamos numa situação agora que se presta sempre a leituras duais, porque estamos a recuperar de uma situação que é muito má e estamos a recuperar, é importante dizer isso, mas quer dizer... Mas a forma como estamos a recuperar não é indicativa de para onde caminhamos? Mais ou menos, quer dizer, se... Quando falamos qualitativamente, obviamente é sempre mais subjetivo, mas é possível fazer essa análise? Sim, eu acho que enquanto nós tivermos uma taxa de desemprego de 12%, que é que nós neste momento temos, ou enquanto tivermos de 11, 10, enquanto houver um desemprego de longa duração muito, muito alto, o mercado de trabalho será sempre um mercado difícil para a maioria das pessoas, sobretudo as pessoas com menos qualificações, porque a pressão do desemprego é uma força grande para ficarem no seu lugar, para aceitarem condições que de facto não querem, para terem contenção salarial, etc. Portanto, nesse sentido, sim. Mas eu lembro, quer dizer, estas dificuldades agravaram-se muito nestes últimos 4 anos, mas de facto já se manifestam há muito tempo. O mercado português é dual há muito tempo, desde que o Dr. Mário Soares criou os contratos a prazo em 1976, salvo erro, no primeiro governo constitucional. Quer dizer, tudo isto são tendências que se agravaram nestes últimos anos, mas são tendências de há muitos anos. Enfim, e portanto eu acho que se me perguntares qual é que é, entre estes dramas todos, qual é que é o problema maior, eu acho que é sem dúvida o problema do desemprego de longa duração, concentrado muito em torno das faixas etárias do meio, portanto, pessoas que não são velhas. Eu tenho 38 anos, pessoas com 42, 43, pessoas com 50. Eu acho que esse é o maior drama neste momento. E, portanto, são pessoas... é um contingente rígido, não é? E, portanto, esta recuperação não... Enfim, vai desbastando esse contingente, mas ainda é muito grande. E, portanto, se me perguntas, diria que esse é o maior drama. Se me perguntas quanto tempo é que vamos recuperar, o Fundo Monetário Internacional recentemente falou até ao fim da década que vem, o que me parece normal. Mas enfim, quer dizer, é o preço a pagar, e isso depois leva a uma segunda discussão, não é? É o preço a pagar porquê? Não é porque é que tivemos o resgate? E isso é um segundo nível de conversa. Se o resgate é exclusiva culpa do Partido Socialista, como se vende,
ou se de facto é uma combinação de responsabilidade de facto interna, nossa, do Partido Socialista que portanto, governou durante 15 anos, mas também do Partido Social Democrata e do CDS, ou se também tem a ver muito com o chamado contexto europeu. E, portanto, ou seja, se nós perguntarmos isso, eu acho que as responsabilidades são partilhadas. Há uma responsabilidade interna, sem dúvida nenhuma, mas esta demonização que é feita do legado do Partido Socialista parece-me excessiva mesmo. E, aliás, é perigosa porque ignora os erros que toda a classe política portuguesa cometeu, e os erros de concepção e de expectativas que todos nós tínhamos, mesmo os mídia, sobre o lugar de Portugal no euro. E, portanto, enfim, mas isso é outra. Voltando mais a este plano dos dados e da análise, ainda que qualitativa, destes mesmos dados, que políticas é que podem ser implementadas para melhorar não só os números, mas a qualidade do emprego? Vês em algumas das propostas apresentadas, quer pela coligação, quer pelo Partido Socialista, que são os que tendencialmente poderão ganhar as eleições, vês alguma esperança para melhorar este mercado de trabalho? Nos dois aspectos de que falávamos. Eu vou responder quase agora, vou responder um bocadinho como se fosse quase portanto, político, que é o que eles dizem, e eu acho que nesse sentido... Com o ninho? Não, eu acho que a forma melhor de melhorar é continuar a ter, é lutar por um nível de crescimento o mais alto possível, mas com um modelo de crescimento equilibrado. Ou seja, não vale a pena ter um fogacho, de facto, durante um ano ou dois, à custa de medidas que depois não têm qualquer sustentabilidade, não é? Portanto, essa é a melhor maneira. Eu creio que, apesar da maioria fazer disso o seu discurso, e bem, eu acho que o Partido Socialista também, enfim, não tem um discurso completamente oposto a isso. E, portanto, eu acho que os três partidos, no fundo, aceitam essa restrição externa e aceitam a necessidade de ter um modelo ligeiramente mais equilibrado. O Partido Socialista tem, enfim, tem uma aposta maior no consumo, que pode inspirar alguma preocupação, mas enfim, mas também não me parece para já que está a querer voltar a um modelo completamente do passado. Mas há políticas ativas que se possam desenvolver que façam, de facto, mudar este mercado, ou resta-nos esperar? Não, eu acho que, sinceramente, eu sou um bocado cético quanto a isso. Eu acho que não. Eu acho que a dualidade que existe no nosso mercado de trabalho tem muito a ver com a lei laboral, tem muito a ver com o facto de alguém, ou seja, nós temos uma situação estranha, que é mais fácil despedir coletivamente em Portugal do que de facto despedir, do que só mesmo despedir uma pessoa, que é um bocado estranho, não é? Essa é uma coisa meio esquisita. E eu acho que isso tem muito a ver, ou seja, essa dualidade entre os chamados precários e o resto tem a ver não só com essa parte da lei laboral, que eu acho que provavelmente deveria ser revista mais, como por outro lado tem a ver, creio eu, com a ainda fraca fiscalização que as várias autoridades públicas têm do que se passa no mercado de trabalho português, não é? Eu acho que se houvesse mais pressão sobre as empresas, provavelmente também haveria menos, eu falo aqui em situações muitíssimo abusivas, não é? De falsos recibos verdes, etc. Mas eu não creio que, quer dizer, sem mexer na lei, o que se faz agora de requalificação, formação, etc., até tem sido criticado por um lado, não é, estranhamente, porque dizem que é para mascarar emprego, quando eu acho que todos os governos em geral fazem isso, com políticas ativas. O mesmo se pode dizer dos estágios. E mesmo se pode dizer dos vários estágios. A mim parece-me que o próximo governo, seja ele qual for, vai continuar nessa senda. É melhor fazer isso do que não fazer isso, do que ter as pessoas desocupadas, mesmo que isso depois desequilibre os números, mas é de facto melhor as pessoas estarem ocupadas do que estarem sem fazer nada. Mas eu acho que, portanto, crescimento sustentado e mexidas pontuais na lei serão uma maneira de, por um lado, aumentar emprego, ter mais emprego sem termo e ter menos dualidade. Portanto, eu acho que só consigo ver isto. E mesmo em termos de recuperação salarial, nós não falamos de salários aqui, não é só ter emprego, é rendimento, mesmo em termos de salários. Há essa perspectiva em Portugal? Não sentes que há uma certa descrença de que é possível vir a recuperar salários em Portugal? Eu acho que é possível vir, agora acho que será muito lento. Será muito lento. E isso não vai fazer com que mantenhamos esta tendência cada vez maior a que temos assistido da imigração de quadros qualificados para fora? É possível que sim, eu acho que por um lado temos esse aspecto, embora isso seja uma coisa antiga, ou seja,
Eu acho que, sem dúvida alguma, que emigrou muito mais gente nestes últimos anos do que nos anos anteriores. Mas nos anos anteriores, eu ontem ouvi o Marco António Costa dizer isso e é verdade, nos anos anteriores emigrou muita gente. Nos anos 90, quando nós éramos recipientes, éramos beneficiários líquidos, não é? Tínhamos muita gente a vir, tínhamos muitos imigrantes a sair, que é uma coisa que as pessoas não se lembram. Ou seja, houve uma comunidade grande formada na Suíça, por exemplo. Nós ainda nós falamos muito na saída dos mais qualificados, mas Portugal é um país exportador de mão de obra não qualificada. Não, a maioria das pessoas que saem deste país tem um baixo nível de várias qualificações, o que é óbvio, porque Portugal tem um vasto mercado de trabalho que ainda é pouco qualificado em geral. Ou seja, melhorou muito nestes últimos anos, mas é ainda. E, portanto, falando de tudo isto, eu creio que é natural que nos qualificados as pessoas continuem a sair, mas não é só pela crise, não é só porque isto está mal ou está... Eu acho que tem a ver com muitas outras coisas, tem a ver com muitas oportunidades tapadas pelas gerações seguintes, eu acho que tem a ver com uma coisa que se fala muitíssimo pouco, que é uma cultura de trabalho que é hostil em relação à mudança, que é muito formalista, que entra em choque. Mas a crise não agravou essa situação? A crise agravou essa situação, mas estou a tentar aqui a só dizer que se é verdade que a crise agravou, a recuperação tenderia a diminuir isso. E eu duvido muito, ou seja, a imigração qualificada já era uma realidade antes da crise. Crise forte, nós crise estamos já há uns anos, mas antes deste grande abalo. E eu duvido muito que a recuperação, que esta recuperação diminua isso. Se eu tivesse 23 anos e tivesse um curso e tivesse uma oportunidade de trabalho lá fora, eu não pensaria duas vezes. Duas vezes. Mas isso também não vai condicionar o próprio crescimento do país. Estamos aqui a falar, no fundo, de uma bola de neve, porque precisamos de crescimento para criar emprego e precisamos que os empregados queiram ficar cá neste país para ter crescimento. É um problema, sim, eu concordo contigo. Acho que é de facto um problema, mas eu acho que não se muda. Ou seja, eu acho que nós olhamos sempre para, se crescermos mais, as pessoas ficam porque há sempre mais oportunidades, é verdade, mas eu acho que isso não chega. Eu acho que tem muito a ver com o tipo de trabalho, o tipo de cultura de gestão, o tipo de relacionamento entre os chefes e os seus empregados. Tem muito a ver com isso. E eu acho que esta geração, isso está muito pouco estudado. E a sensação que eu tenho é que os valores desta nova geração, destes millennials, que são mais novos que nós, no fundo, eu não sei se nós somos da mesma geração, mas acho que sim, eu acho que és mais nova que eu, mas pronto, mas eu acho que os valores são muitíssimo diferentes dos valores de quem neste momento manda no mercado de trabalho. E isso também conta. Ou seja, não é só... Agora, se me perguntas se isso é uma limitação, sim é. Tal como é uma limitação, por exemplo, a venda massiva de empresas portuguesas a empresas estrangeiras, com o risco de deslocação de centros de competência, não é de centros de decisão, é de centros de competência para fora do país. Isso também é um risco, por exemplo. E, portanto, nós enfrentamos esses riscos e isso, enfim, faz parte da nossa caderneta de cromos mais cinzentos escuros. Bruno, obrigada pelo teu comentário aqui na edição das 12.